O Ministério Público do Distrito Federal entrou com uma ação contra um banco suspeito de vazar dados pessoais de clientes. E casos como esses têm sido cada vez mais comuns. Sobre esse assunto, vou conversar agora com o professor da UNB, pesquisador dessa área de Direito Digital, Frank Santa Cruz. Muito obrigado pela sua presença. Muito bom dia, professor. Bom dia. Bom, vamos lá. Primeiro, questão legal. O Brasil aprovou uma lei que cria uma legislação específica para essa área que vai para a sanção presidencial. E ela está inspirada no modelo europeu, é isso? Exato. Na Europa, no dia 25 de maio, começou a vigorar a Lei Geral de Proteção de Dados. Começou a produzir efeitos. Certo. Na mesma linha, o Brasil tinha no Congresso uma lei semelhante, que estava tramitando, foi aprovado nas duas casas e espera-se que na próxima terça-feira, dia 14, aconteça a sanção presidencial dessa norma brasileira de proteção de dados pessoais. Essa lei cria uma agência, cria um instrumento para fazer esse controle, para acompanhar essa segurança? Exato. A lei ela prevê uma série de instrumentos, né? Desde instrumentos, por exemplo, como multas às empresas que violarem, por exemplo, privacidade, mas uma dos pontos focais dessa lei é a criação de uma Agência Nacional de Proteção de Dados. Essa agência, então, teria como objetivo verificar se as empresas estão aderentes às boas práticas de segurança para proteger a privacidade dos dados. E também estabelece multas em caso de violação, multas bem pesadas. A nossa legislação, a proposta, que deve ser sancionada na terça-feira, ela estabelece multa de 2% do faturamento líquido da empresa com um limite de 50 milhões de reais, além de multas diárias e outros instrumentos também. Agora, existe uma certa pressão para que o Brasil aprove essa lei, porque, inclusive, o instrumento europeu veta relações com países que não têm uma legislação parecida, é isso? Exato. O que ocorre é que a legislação europeia, ela estabelece que empresas da comunidade europeia não podem estabelecer relações comerciais com outras empresas ou países que não têm uma lei semelhante. Então, por esse motivo, o Brasil, essa nossa lei estava no Congresso há 10 anos, ele se viu, entre outros motivos, forçado a acelerar essa aprovação para não afetar a nossa balança comercial internacional. Bom, talvez seja um instrumento para evitar, uma medida para evitar, por exemplo, que uma empresa hospedada, com um portal hospedado no exterior, vaze dados do consumidor local. Por exemplo, uma empresa francesa, o portal está hospedado em outro país, se esse país não tem uma legislação, o vazamento lá poderia ser livre. Exato. Na verdade, nós temos a questão do vazamento de dados, mas também existe uma questão que a lei trata, que é a transferência internacional de dados. Hoje nós temos uma sociedade global, digital. Nós estamos numa era digital. Claro. Né? Então, muitas vezes, existe uma transferência internacional de dados. Então, essa lei também trata isso. Ou seja, se for o fato de acontecer uma transferência nacional de dados, isso tem que acontecer com critérios técnicos, onde a privacidade e a segurança dos dados sejam resguardados. Agora, tem um ponto que é mais delicado nessa questão, que é o que é o dado sensível. Qual dado é sensível? Qual dado tem que estar protegido? Então, a norma, ela estabelece isso. Ela tem duas categorias de dados. Ela tem o dado pessoal, que é o dado que permite a identificação ou torne alguém identificável. Então, sei lá, um dado cadastral, nome, endereço, até mesmo endereço IP, que é o Internet Protocol. Certo, agora, e ela tem uma outra categoria, que é o dado sensível. Então, por exemplo, informações sobre posição política, dados de posição religiosa, dados biológicos, biométricos, dados de saúde. Esse conjunto de dados, eles estão numa categoria que são os dados sensíveis. E requer, por isso, um nível de proteção mais elevado. Claro. É o nível maior de proteção para os dados sensíveis. Bom, teve o caso aí de vazamento até de senha. Sim. Que já foi até judicializado o processo. É gravíssimo. O que acontece, nós olhamos o histórico de vazamento de dados, de 2013 para cá, houve um aumento da frequência de vazamento de dados e também um volume de quantidade maior de dados vazados. Então, hoje, quando você tem vazamento de dados, você fala assim, de dados de milhões de usuários que vazam. Porque a sociedade, em certa medida, vem cada vez mais migrando para dentro da rede. Claro. Né? Então, quando você é um vazamento, você pode ter consequências diversas. Inicialmente era uma coisa até mais inocente. O que vazava era o e-mail, o endereço de e-mail, para que a pessoa passasse a receber publicidade. Exato. Então era coisa, digamos, só que hoje a gente avançou muito isso. Quando você tem, por exemplo, uma base de dados que tem um dado cadastral seu vazado, aquilo ali pode ser fruto de uma falsidade ideológica, alguém criar um cadastro em seu nome. Né? Agora, uma questão importante que se espera de mudança cultural com essa nova norma é a percepção que os dados não pertencem às empresas. O dado pertence ao cidadão. A empresa é temporariamente uma usuária desses dados. Sim. E para isso a lei fala que tem que ter o consentimento explícito do usuário para o uso daqueles dados. Certo. Então,
quando há uma coleta de dados, tem que ser declarado para que vai ser usado aqueles dados. Se eu coletei os dados de um cidadão para a finalidade A, eu não posso usar para a finalidade B sem que o cidadão volte a ter o consentimento. Pois é. O que soa um pouco, até uma certa discrepância é que o mundo digital ele é completamente fluido e muito rápido, né? E não tem fronteira. E a gente tenta regular esse mundo através do mundo tradicional, que tem fronteiras, que tem legislação e que é mais lento, digamos, para responder. O que em termos de tecnologia está vindo ou tem surgido para que possa se fazer o combate também no mundo digital? Por exemplo, tecnologia de blockchain. Chega a facilitar isso? O blockchain é uma tecnologia que permite uma comunicação mais fluida de informação e sim, ele tem mecanismos de proteção de criptografia. Sim. Mas daí depende dos diversos sistemas existentes estarem aderentes a essa tecnologia. Claro que contribui, claro que ajuda, mas não é somente a tecnologia de blockchain. Quando a gente fala de proteção de dados, né, ou de privacidade, nós temos assim 4 elementos a serem analisados. Você tem o Estado tentando regular isso, e isso que você acabou de comentar, a dificuldade de regular no mundo fluido, mas você tem a política das empresas, ou seja, como que as empresas tratam esses dados. Você tem um terceiro elemento, que é o comportamento do cidadão frente aos seus dados. Sim. E um quarto elemento, que é a tecnologia. Então, o conjunto desses 4 elementos que vai gerar um bom nível de proteção da privacidade. O próprio comportamento da empresa, uma norma dura interna que não permita que o vazamento daqueles dados, já tornaria essa questão resolvida. Exato. Só que eles ganham muito dinheiro com isso. É uma questão cultural. Claro. E daí que é a importância da agência, porque não basta as empresas declararem a existência da norma. Tem que se verificar se de fato estão cumprindo. Claro. E daí, nesse sentido, entra a agência para fazer uma auditoria e verificar se de fato as empresas estão cumprindo o que declaram em termos de proteção. Porque muito se vê uma declaração de fachada, mas a norma interna não funciona de acordo com aquele estabelecido. Exatamente. Então, Não, por favor. Então, o que nós temos agora é uma cultura de proteção da informação, de proteção dos dados. Então, o que isso representa? Que quando você pensa um sistema, a gente pensa numa coisa chamada assim, privacidade by design. Quando você pensa um sistema, você já pensa o sistema considerando a privacidade. Porque numa sociedade, numa era digital, você precisa também ter uma ética dos dados. E para que isso tudo funcione bem, você tem que pensar a proteção dos dados desde o momento que você já pensou o sistema. Então, se a nossa norma for sancionada na próxima terça, as empresas terão 18 meses para fazer a adequação a essa nova realidade. Então, ou seja, foi pensado esse prazo para que as empresas, então, possam reorganizar os seus sistemas para ficar aderente à nova norma. Tá certo. E todo mundo precisa desse tipo de segurança, até porque não é uma questão de gosto, né? É uma questão de necessidade mesmo. Exato. Bom, tem uma pessoa perguntando aqui, Fábio Torres, perguntando o que acontece com os sites de jogos de apostas com a nova legislação. Tem alguma mudança para isso? É a mesma regra para todos, né? Exato. Não pode vazar os dados. É uma regra geral, né? A questão do jogo, existe uma outra legislação para isso, mas a gente está falando aqui de vazamento de dados. Então, essa regra é ampla, é como se fosse um guarda-chuva. Claro. Toda e qualquer empresa, desde, por exemplo, do momento que você se identifica numa portaria, e a pessoa ali pega os seus dados pessoais, registra uma foto, pega um dado biométrico, que é um dado sensível, desde dessas pequenas atividades do dia a dia, tem que ter o dado protegido. Perfeito. Então, essa é a grande inovação que essa lei vai nos trazer. Tá certo. Agradeço muito sua presença, esclarecimentos e até a próxima. Bom dia. Bom dia.